Provérbios, capítulo 15, vamos ler do versículo 15 até o 17. Eu vou ler na Almeida revisada e atualizada. A palavra de Deus diz assim: todos os dias do aflito são maus, mas o coração contente tem um banquete contínuo. Melhor é o pouco com o temor do Senhor, do que um grande tesouro e com ele a inquietação. Melhor é um prato de hortaliça onde há amor, do que o boi gordo e com ele o ódio. Amém. Provérbios 15, esses versículos que nós lemos, a palavra nos fala sobre a bênção do contentamento. Como nós temos visto já nas últimas semanas, o livro de Provérbios nos ensina muitas coisas práticas que dizem respeito à forma como vivemos em nosso dia a dia, a forma como encaramos os desafios da vida. E Salomão fala aqui nesses versículos sobre a virtude do contentamento. Quem tem contentamento vive muito mais feliz do que o descontente. Descontente é aquele que se concentra sempre nos problemas e nas dificuldades da vida. Para eles, que veem a vida como uma eterna aflição, todos os dias são difíceis, todos os dias são maus. Mas, por outro lado, para quem tem contentamento, independentemente das circunstâncias da vida, essa pessoa pode dizer exatamente o que nós acabamos de ler: a vida é um banquete contínuo. Talvez tendo pouco, talvez morando em uma casinha simples, talvez comendo uma comida simples, como nós lemos aí, legumes apenas. Mas, quando você aprende o segredo do contentamento, então pode viver uma vida feliz, uma vida plena, uma vida abundante. E é por isso que o nosso tema nessa noite é a bênção do contentamento. Em primeiro lugar, quero falar com você sobre uma doença, a síndrome do descontentamento. A Bíblia diz que Adão e Eva foram colocados por Deus em um paraíso, em um lugar maravilhoso, e ali eles podiam comer o fruto de milhares e milhares de árvores, frutos deliciosos que foram criados por Deus. No entanto, eles decidiram que aquilo não era o suficiente e decidiram provar justamente do único fruto do qual Deus disse: não comam deste fruto. E quando comeram o fruto dessa única árvore que não poderiam comer, o que aconteceu? Entrou na humanidade essa doença do descontentamento. Desde então, estamos vivendo uma epidemia dessa doença que é contagiosa, inclusive. Uma só pessoa infectada com o descontentamento pode espalhar esse mal, por exemplo, para toda a sua família, para toda a igreja e até mesmo para toda a comunidade. O descontentamento afeta negativamente os relacionamentos, o casamento, a família, as amizades, a mente, o corpo e o espírito também. E nós precisamos entender, queridos, que a raiz do descontentamento é a ingratidão. Por que a pessoa está sempre descontente? Porque, na verdade, falta gratidão. Então, nós temos muitas declarações que são comuns na boca daqueles que estão sempre descontentes. Vê aí se você já ouviu alguma coisa parecida com isso.
Ah, se pelo menos eu tivesse mais dinheiro. Ah, se pelo menos eu tivesse um emprego melhor. Ou seja, não estou contente com o emprego que eu tenho. Não estou contente com aquilo que eu tenho. Ah, se pelo menos eu tivesse me casado com aquela outra pessoa. Ou seja, também não está contente com a pessoa com quem ela se casou. Ah, se pelo menos nós pudéssemos ter tido filhos, ou mais filhos. Ah, se pelo menos aquele negócio tivesse dado certo. E às vezes aquilo aconteceu há anos atrás, anos depois a pessoa continua descontente com aquela situação. Ah, se pelo menos o meu marido ou a minha esposa fossem diferentes. E por aí vai, essa lista podia ficar aqui a noite inteira, porque o descontente tem muitas reclamações. Ah, se pelo menos eu não tivesse passado por aquela situação, por aquele problema. Ah, se pelo menos eles não tivessem feito isso comigo. Ah, se pelo menos a minha igreja fosse diferente. E o descontente tem reclamações para todos os lados, porque na verdade a raiz desse problema está lá dentro dele, e é a ingratidão, falta de gratidão, ausência de gratidão por aquilo que a pessoa tem, por aquilo que ela vive, por aquilo que ela passa. Em segundo lugar, o descontentamento produz autopiedade. Pode passar para o próximo slide, que ele tem aí esse segundo detalhe. Já está aí? Isso. O descontentamento, eu que não estou enxergando direito. Ah, se eu enxergasse direito, né? O descontentamento produz autopiedade ou autocomiseração. O que é isso? É quando a pessoa tem pena de si mesma diante das dificuldades. E ela fica se lamentando, ai, pobrezinho de mim, coitadinho de mim. É uma atitude de vitimização, que é a tendência de se ver sempre como um coitado. Eu sempre sou prejudicado. Ai, para mim tudo é tão difícil. E ela acha que para os outros é tudo muito fácil, só para ela que é difícil. O descontente, ele costuma se comparar com os outros, com aquilo que ele vê na vida dos outros, com o que eles têm, com o que eles fazem. Mas, na verdade, ele não conhece as dificuldades dos outros, porque, geralmente, nas redes sociais as pessoas só postam as coisas boas, não é assim? Só aquele momento está todo mundo sorrindo, ele acha que a pessoa está sorrindo 24 horas por dia. A receita para a infelicidade é ficar se comparando com os outros. Receita para ficar descontente é ficar comparando a sua vida, a sua família, a sua casa com a casa dos outros, a sua roupa com a roupa dos outros. Você é uma pessoa única, criada por Deus de modo singular. Você não precisa se comparar com ninguém, porque Deus criou você do jeito que você é. Você não tem que querer ser como o outro, ter o que o outro tem. Essa comparação só aumenta o descontentamento. Então, se você não quer ser um eterno descontente, pare de se comparar com os outros. Seja você mesmo, porque Deus não criou você para ser o seu vizinho. Em terceiro lugar, ainda em relação a essa síndrome, nós aprendemos que o descontentamento afasta as pessoas de nós. Porque o descontente, aquele que nunca está satisfeito, obriga os outros a ouvirem constantemente os seus lamentos de autopiedade, de autocomiseração. E ele reclama de tudo e de todos, ninguém presta, para ele nada está bom, tudo está ruim. E da boca do descontente, em vez de louvor, sai reclamação, murmuração. Em vez de gratidão, sai rancor, sai ódio. E assim, o que vai acontecendo? As pessoas vão se cansando de ouvir
lamentos e reclamações, e elas começam a se afastar. E aí daqui a pouco ele está reclamando também, porque ninguém quer ficar perto dele, porque ninguém gosta dele. Mas a verdade é que ninguém gosta de ficar ouvindo só lamentos e murmurações. Provérbios, no capítulo 21, se você está com a sua Bíblia aberta aí em Provérbios, no versículo 9, veja só o que Salomão diz, e tem tudo a ver com essa questão do descontentamento. Provérbios 21, 9. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Por que briguenta? Porque ela está descontente. Mas poderia ser o homem também, o homem briguento, o homem descontente, não só a mulher. E no versículo 19 ainda ele diz, melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada, ou do que com um homem briguento e amargurado. E por que as pessoas são amarguradas? Porque estão descontentes, porque não tem contentamento no seu coração. O descontente reclama sem parar, porque ele acha que se ele reclamar, as coisas vão melhorar. O que é uma tolice. Vocês se lembram, nós falamos que a palavra tolo aparece dezenas, mais de 60 vezes no livro de Provérbios. E reclamar, murmurar é uma grande tolice, que não resolve nada, na verdade só piora as coisas. O descontente sempre acha que o problema é o outro, é o seu cônjuge e não ele. Meu casamento está com problema? Culpa da minha esposa. Tenho problema no trabalho? Culpa do meu colega de trabalho. Culpa do meu chefe. Ele sempre procura problemas e não soluções. Essa é a doença do século. Quantas pessoas infelizes por causa do descontentamento. Mas a Bíblia nos aponta um outro caminho, muito melhor, que é o caminho do contentamento. Se o resultado do pecado é descontentamento, insatisfação constante, a Bíblia ensina um outro caminho para os filhos de Deus. Ao contrário do descontentamento, o caminho do contentamento é abençoado por Deus. É um caminho que Deus preparou para os seus filhos. É um caminho de uma vida plena, de uma vida abençoada, feliz e abundante. E isso não significa que é um caminho sem dificuldades, porque Jesus disse para os seus discípulos que andavam com ele, no mundo tereis aflições, mas em meio a aflições você pode viver uma vida plena e abençoada, quando você anda pelo caminho do contentamento. Sabe qual é o significado bíblico de contentamento? Coloca para nós, Fernanda, por gentileza. Contentamento na Bíblia significa satisfação interior, confiança em Deus, independentemente das circunstâncias externas, independentemente do que está acontecendo fora. Independentemente do que está acontecendo ao seu redor, a sua satisfação permanece, a sua alegria permanece. Contentamento na Bíblia é sinônimo de alegria, de paz, de satisfação, de confiança e aceitação da vontade de Deus. Se você crê que Deus está cumprindo a vontade dele na sua vida, por que você vai ficar descontente? Estou passando por um momento difícil. Mas a Bíblia diz que Deus age em todas as coisas para o seu bem. Então, mesmo nas dificuldades, mesmo na enfermidade, você pode ter contentamento em Deus. E contentamento não é conformismo, não é falta de sonhos, quer dizer que a gente não pode planejar mudanças na nossa vida. Não, não é isso. Mas é a decisão de
aconteça o que acontecer, eu vou viver com gratidão no meu coração. Eu vou viver com alegria, tanto na fartura como na escassez, tanto na saúde como na doença, crendo que Deus está agindo para o meu bem, porque é isso que a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 8, no versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Se eu creio nisso, se eu tenho convicção disso, eu posso estar contente também nos momentos difíceis da vida. Amém, irmãos? Viver em contentamento é fazer uma escolha. É escolher olhar para as coisas boas em vez de ficar focando nas coisas ruins que acontecem na nossa vida. Olhar para as bênçãos de Deus em vez de olhar apenas para as dificuldades da vida. Não é preciso fazer muito esforço para encontrar coisas ruins. Mas a pergunta é: com que frequência você se esforça para agradecer a Deus, para se lembrar das boas coisas que Deus tem feito na sua vida? É interessante que aí no livro de Provérbios, se você for para o capítulo 17, nós aprendemos que com contentamento, nós não precisamos de muita coisa para ser feliz. Provérbios 17, versículo 1. Melhor é um pedaço de pão seco. Preste atenção, não é nem um pão seco, é um pedaço. Só um pedaço de pão seco ainda. Porém, com paz e tranquilidade, do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. A Bíblia está dizendo, irmãos, que se você tem contentamento, até comendo um pedaço de pão seco, você está contente, você está feliz. Porque não é o pão fresco ou seco que garante a nossa felicidade. E a gente poderia parafrasear esse versículo aqui, vamos fazer agora a versão brasileira desse versículo. Uma nova versão da Bíblia que eu vou lançar aqui daqui a uns dias, viu? A gente podia dizer assim, olha, melhor é comer arroz e ovo frito com paz e contentamento, do que comer picanha todo dia, mas sem paz, sem alegria, com briga e confusão. Você entendeu? É isso que a Bíblia está dizendo. De que adianta comer do bom e do melhor, acompanhado de brigas, de confusão, de descontentamento? Mas você pode comer até pão seco, porém com paz e tranquilidade, quando há contentamento no seu coração. É isso que você precisa. Melhor, Provérbios 15, versículo 17, um texto que nós lemos lá no início. Melhor é um prato de hortaliça. Pensa agora naquele almoço que só tem rúcula, que mais? Alface e agrião. Pode ser almeirão também, se você preferir. Tem gente que faz aquela cara feia assim, não gostei. E se só tivesse isso? Você ia ficar bravo? Você ia ficar irritado? Mas a Bíblia diz, melhor é um prato de hortaliça onde há amor. Por que há amor? Porque há contentamento. Porque o amor caminha junto com o contentamento. Onde há contentamento, há amor também. Melhor é um prato de hortaliça onde há amor do que o boi gordo e com ele o ódio. Você está entendendo? Porque o ódio está acompanhado do descontentamento. Porque as pessoas brigam, se odeiam, porque não há contentamento no seu coração. O contentamento caminha junto com o amor e com o temor do Senhor. Você vai ver isso aí no versículo 16, Provérbios 15, 16. Melhor é o pouco com o temor do Senhor, do que um grande tesouro e com ele a inquietação. Tem gente que não se contenta, ele diz, enquanto eu não ficar rico eu não estou contente. Eu tenho que ficar rico, eu tenho que ganhar muito dinheiro, eu tenho que prosperar muito, eu tenho que sair
dessa situação financeira para ser feliz. E se você não sair, então você nunca vai ser feliz. Se você não ficar rico, você não vai ser feliz. Então, mais de 80%, na verdade 90% dos brasileiros nunca vão ser felizes. Será que é isso? O contentamento não depende de quanto você tem, mas depende do que realmente tem valor para você. O que é importante para você? O dinheiro ou o amor? O dinheiro ou as pessoas que Deus já colocou ao seu redor, que Deus já colocou na sua vida? Preste atenção, melhor é o pouco com o temor do Senhor. A Bíblia está dizendo que o temor do Senhor é melhor e vale mais do que as riquezas, do que o dinheiro. Na sua casa, tem mais abundância de dinheiro ou de amor? Não tem problema se tem dinheiro na sua casa, aliás, é ótimo ter dinheiro em casa. Mas o que tem mais lá, dinheiro ou amor? O maior tesouro da sua família é material ou espiritual? O que é mais importante? O prédio onde você mora ou as pessoas que estão lá dentro? Se você quer andar pelo caminho do contentamento, meu irmão, comece hoje a agradecer a Deus, em primeiro lugar, pelas pessoas que estão ao seu lado. Tem alguém aí com você? Agradeça a Deus pela vida dele, agradeça a Deus pela vida dela. Agradeça porque você tem irmãos, agradeça porque você tem uma família em Cristo Jesus. Você não está sozinho. Contentamento começa quando percebemos o que realmente tem valor, as coisas eternas, e não aquilo que passa, não aquilo que fica aqui. O caminho do contentamento é também um caminho de serviço, onde eu me vejo como um servo. Porque ao invés de esperar ser servido, se você começar a servir aos outros, preste atenção, o seu casamento vai melhorar, o seu humor vai melhorar, a sua vida vai melhorar. Porque muita gente está descontente, ninguém faz as coisas do jeito que eu quero. Porque ela quer ser servida. Quanto mais você olha para os seus problemas, mais descontente você fica. Porém, quanto mais você serve as pessoas que estão ao seu lado, mais satisfeito você fica. Você entendeu? Vai visitar alguém que está com câncer em estado terminal. Sabe o que você vai descobrir? Que a sua saúde não está tão ruim assim como você pensava. E aí, talvez você vai perceber que seria melhor, em vez de reclamar da dor nas costas ou de uma artrite, seria melhor agradecer a Deus. Converse com alguém que não enxerga, com um cego, e você vai perceber que mesmo que você tenha algum probleminha de visão, o seu problema não é tão grave como você pensava. Converse com alguém que não pode andar, e você vai descobrir que o seu problema na coluna não é tão grave como você pensava. Converse com alguém que não tem um cobertor para se cobrir no frio, e você vai agradecer a Deus pela roupa e pela coberta que você tem. Converse com moradores de rua, que quando chove, ficam ao relento, que não têm onde dormir, que dormem no chão duro, e você irá agradecer a Deus pela cama que você tem, pelo teto que você tem, por mais simples que seja a sua casa, porque aliás o que nós vemos aqui em Provérbios é que não importa se a casa é chique, se a casa é bonita ou feia, porque se for para viver numa casa com muitas brigas, Salomão diz, é melhor morar no deserto, nem ter um teto sobre a cabeça, do que morar num lugar onde o descontentamento é constante. Nós precisamos caminhar por esse caminho, o caminho do contentamento, queridos.
E nós aprendemos, em terceiro lugar, que o verdadeiro contentamento está em Cristo Jesus. Nós aprendemos aqui no Novo Testamento que a verdadeira razão para viver em contentamento não é externa, ela está dentro de nós, é Cristo Jesus. Paulo diz em Colossenses: Cristo em vós, em você, a esperança da glória. Nós temos esperança, não por causa da casa que nós moramos, não por causa do carro que nós temos ou não temos, mas por causa de Cristo Jesus. Ele é a nossa esperança, Ele é a fonte do contentamento que você precisa ter. Se você está vivendo sempre descontente, sempre emburrado, insatisfeito, sempre reclamando da vida, você precisa de Jesus na sua vida. Porque Ele nos traz alegria verdadeira, vida plena e abundante. Escrevendo de dentro de uma prisão, na cela da prisão, o apóstolo Paulo fala algo interessante sobre o contentamento. Lá em Filipenses, no capítulo 4, no final do capítulo 4, ele diz: já aprendi a contentar-me com o que tenho. Mas ele fala em uma prisão. Será que ele tinha muita coisa lá? Será que ele tinha muita abundância dentro daquela cela? Aprendi a contentar-me com o que tenho. E assim como Paulo aprendeu. Você notou a palavra aprendi? Já aprendi. Quer dizer que ele não nasceu já contente com aquilo que ele tinha. Ele precisou aprender, passar por um processo de aprendizado para estar contente. Assim como ele, todo discípulo de Cristo precisa aprender a viver em contentamento. Todos nós precisamos, senão você sempre estará descontente, emburrado com alguma coisa, reclamando de alguma coisa, sempre achando que você precisa de algo mais para ser feliz, porque assim é o descontente. Ele pensa: quando eu conseguir aquilo, aí eu vou ser feliz. Quando eu resolver esse problema, aí eu vou ser feliz, aí eu vou ser contente. Aí quando ele resolve esse problema, aí ele começa a focar em outro problema e continua infeliz. Mas em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 12, olha o que Paulo diz: sei o que é passar necessidade. Se quiser projetar para nós, Filipenses 4:12. Depois de dizer que aprendeu a viver contente, ele diz: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi, mais uma vez a palavra aprendi, o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Não em algumas situações, mas em toda e qualquer situação. Se Paulo precisou aprender, será que nós precisamos ou não? O que você acha? Você precisa aprender? Existe um segredo para viver contente em toda e qualquer situação. Paulo diz: seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. A Bíblia está dizendo que ainda que você esteja passando necessidade, você pode estar satisfeito, contente e feliz em Cristo Jesus. E sabe qual é esse segredo? Está no próximo versículo, tão conhecido. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o segredo do contentamento, saber que em Jesus você pode passar por qualquer situação. Ele fortalece você. Vamos dizer juntos esse versículo? Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o segredo que Paulo aprendeu. É depender do Senhor, é confiar no Senhor, é ter a sua satisfação no Senhor Jesus, não nas roupas chiques, não numa casa chique, não num carro do último tipo, mas em Cristo Jesus. A nossa satisfação está em Cristo. Cristo é a fonte suprema da nossa satisfação. Não são as coisas que nós temos, não são as circunstâncias dessa vida, mas a pessoa que habita em nós, Cristo Jesus. A maioria das pessoas pensa que para ser feliz, elas precisam de, primeiro,
muito dinheiro. Enquanto eu não tiver muito dinheiro, não vou ser feliz. Uma bela de uma casa, uma mansão de preferência. Um carro importado maravilhoso para eu andar pelas ruas mostrando para todo mundo. Roupas chiques e caras e por aí vai. Mas a Bíblia revela, queridos, o verdadeiro motivo do contentamento, da alegria. O verdadeiro lucro que nós precisamos. Você quer ver o que é? Lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, a Bíblia fala que o lucro verdadeiro, o ganho verdadeiro da vida está na piedade e no contentamento. Paulo diz, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Não é ganhar muito dinheiro, não é isso que Paulo diz? O verdadeiro lucro para o Filho de Deus é a piedade, ou seja, a sua devoção a Deus, a sua fé em Cristo Jesus, que ninguém pode tirar de você. A sua vida com Deus, quando você vive na presença dEle, quando você depende nele, quando você busca o Senhor em primeiro lugar. E, junto com isso, o contentamento, a piedade com o contentamento. E ele diz, pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Você veio sem nada e vai embora sem nada. Por isso ele diz, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isto satisfeitos. Agora deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quem já comeu hoje? Levanta a mão aí. Quem já comeu hoje? Amém. Todo mundo comeu. Então, primeiro requisito para você estar satisfeito já está cumprido. Você já comeu. O segundo, deixa eu ver se tem alguém sem roupa aqui. Não tem ninguém. Todo mundo vestido. Que maravilha. Você tem roupa? Você tem comida? Você tem tudo o que você precisa para estar satisfeito. É isso que a Bíblia está dizendo. Se você tem Jesus, você tem tudo o que você precisa. É Ele que cuida de você, é Ele que guarda a sua vida, é Ele quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Aleluia! Esteja contente. Pare de reclamar. Pare de querer aquilo que você nem precisa. Tem gente que está cheio de roupa no guarda-roupa e está reclamando, eu preciso de mais roupa, eu preciso comprar aquela outra roupa, eu preciso daquilo, eu preciso de um carro novo. Jesus nunca teve um carro. Ele andava a pé para todo lado. Isso nunca o impediu de fazer a obra de Deus, de servir as pessoas. Jesus nos ensina, lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, a não nos preocuparmos com o dia de amanhã, nem com o que vestiremos e nem com o que beberemos ou comeremos. Ao mesmo tempo que a Bíblia diz que se você tem o que comer e com o que vestir, você deve estar contente com isso, Jesus diz que nem com isso é para você se preocupar. Esse é o problema de muita gente, vive preocupado. Vive ansioso com as coisas, com o dia de amanhã. Jesus diz, não se preocupem com o dia de amanhã. O dia de amanhã trará os seus próprios cuidados. Não se preocupem com o que vocês vão comer, beber ou vestir. Jesus diz, em vez disso, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, comida, bebida, roupa, lugar para morar, tudo o que você precisa, lhe serão acrescentadas. Você crê nisso? Quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, você não vai ficar preocupado, que você vai confiar que Ele vai cuidar de você. E Ele é fiel. Ele não muda. Davi diz, eu fui moço e agora sou velho. E nunca vi o justo mendigar o pão. Desamparado, ou melhor, nunca vi o justo desamparado. E nem a sua descendência a mendigar o pão. É Deus quem cuida de você. Você não precisa ficar preocupado, ansioso com as coisas dessa vida, com as coisas que passam. Você nasceu sem nada e vai embora daqui sem nada. Nem roupa você chegou aqui, nem roupa você tinha.
Você já viu algum bebê preocupado porque está sem roupa? Não, né? Porque nós vamos aprendendo essas coisas que vão trazendo descontentamento ao longo da vida. E vamos achando que a gente precisa disso, daquilo. A única coisa que você precisa para ser feliz é Jesus Cristo na sua vida. Se você tem Jesus, você tem todas as razões para viver uma vida feliz, plena, abençoada. Agora, é claro que se você não tem Jesus, aí realmente dá para entender, porque você está sempre reclamando, sempre descontente, sempre ansioso e preocupado com o dia de amanhã. Você quer ser feliz? Você quer ter contentamento? Não ame o dinheiro. Ame as pessoas. Ame a Deus. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Aí mesmo em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 10, Paulo diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Preste atenção. Não é o dinheiro a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro. Pessoas que amam o dinheiro. O dinheiro pode ser uma bênção ou uma maldição, depende de que lugar ele ocupa no seu coração. Porque para alguns ele é um Deus, e essas pessoas cujo Deus é o dinheiro, Mamon, o Deus das riquezas, elas vivem sempre infelizes, porque elas nunca estão satisfeitas. Mas quando a sua satisfação está em Jesus, e você tem Jesus na sua vida, você está satisfeito. Satisfação não é ter dinheiro. Um corinho muito antigo dizia assim: satisfação é ter a Cristo. Não há maior prazer já visto. Acho que a Eliane conhece, né, Eliane? Você está cantando, né, já? Quer vir cantar aqui assim? Quem conhece, canta comigo. Satisfação é ter a Cristo, não há maior prazer já visto. Sou de Jesus e agora sinto satisfação sem fim. Aleluia. Não tem fim essa satisfação, essa alegria do Senhor, que é a nossa força. Aleluia. Mas preste atenção, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça. Por que essa cobiça? Porque estão insatisfeitos, porque não têm satisfação naquilo que já têm. Se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Deixa eu te dizer uma coisa, o crente não precisa daquele desejo que o mundo tem. Eu quero ser milionário, eu quero ser rico, eu preciso ter muito dinheiro. Você pode ter muito dinheiro, se Deus quiser que você tiver muito dinheiro, Ele vai abençoar os seus negócios, as suas finanças, e você vai ter, principalmente se for para comprar bastante Bíblia, ofertar para os gideões, para entregar bastante Novo Testamento aí, né? Aí sim, olha como o dinheiro pode ser uma bênção. Você pode alcançar vidas através do dinheiro. Mas tem muita gente que só quer dinheiro para proveito próprio, para usar de uma forma egoísta. Para que Deus vai dar dinheiro para você? Para você se desviar da fé? Para você se atormentar com muitas dores? Você não precisa de dinheiro, você precisa de Jesus. As suas necessidades Ele vai suprir. Você entendeu? Não ame o dinheiro. Não confie no dinheiro. Ame a Jesus. Ame as pessoas. E confie no Senhor. Faça dele a sua satisfação. Porque o dinheiro pode ir embora, mas se você tem Jesus, nada pode tirar essa alegria do seu coração. Ninguém pode roubar a sua fé. O verdadeiro contentamento está em... Vocês já dormiram já ou ainda não? O verdadeiro contentamento está em... Cristo. Aleluia. Diz uma lenda que havia uma casa, numa bela rua, com 10.000 espelhos dentro dessa casa. Então, quem entrava lá, via o seu próprio reflexo 10.000 vezes. Onde você olhava, você se via. Então, um cachorrinho vira-lata, sem dono, que morava na rua,
Vinha, iria por aquela rua andando, brincando, se distraindo com as coisas da rua, todo faceiro, todo feliz, e de repente ele viu aquela casa bonita, com o portão aberto e foi entrando. E aí ele entrou dentro daquela casa e quando ele entrou lá, ele ficou maravilhado com aqueles 10.000 espelhos. Ele se olhava e via a sua imagem refletida e aquele cachorrinho ficou mais feliz ainda, porque ele ficou encantado vendo 10.000 carinhas sorrindo para ele. Sabe o que ele pensou? Esse é o melhor lugar do mundo. Eu vou voltar aqui sempre. E foi embora todo feliz, contente, saltitante. Uma meia hora depois, naquela mesma rua, vinha um outro cachorro. Cachorro velho, rabugento, mal-humorado, de mal com a vida, que mostrava os dentes para todo mundo que aparecia. Fazia aquela cara feia, de desgosto. E ele entrou na mesma casa, a casa dos 10.000 espelhos. E ali, ele ficou chocado, aborrecido, zangado, porque o que ele viu? 10.000 caras feias, olhando feio para ele, mal-humorado. Aquela cara mal-humorada, mostrando os dentes. Sabe o que ele pensou? Que lugar horrível. Esse é o pior lugar do mundo. O que eu vim fazer aqui? Eu nunca mais volto aqui nesse lugar. Os 2 cachorrinhos entraram na mesma casa. Passaram pela mesma situação, pela mesma circunstância. Por que as impressões são tão diferentes? Sabe qual é a moral dessa história? As circunstâncias da vida revelam apenas o que está dentro de nós. Na mesma casa, um saiu maravilhado, o outro saiu mais zangado ainda do que entrou. É assim a questão do contentamento e do descontentamento. O contente pode comer só legumes e estar contente e feliz. Mas o descontente pode estar comendo picanha, pode estar no melhor restaurante e estar reclamando da situação, reclamando das pessoas, reclamando da comida, reclamando de tudo. Por quê? O problema está na comida? O problema está no coração. Se você tem contentamento em Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo disse, eu posso passar por qualquer situação e ainda continuo contente. A sabedoria diz que normalmente você encontra o que está procurando. Então a pergunta nessa noite é: o que você está procurando? Razões para agradecer ou razões para lamentar? O que é que você deseja para a sua vida? Uma vida de lamentos, de reclamações, de murmurações? E para as pessoas que estão ao seu redor, que vão ter que conviver com você, enquanto você estiver aqui? Será que o dia que você for embora vão dizer, graças a Deus, não aguentava mais ouvir reclamações o dia inteiro? Ou vão dizer, puxa vida, que pena, que perda. Quando nós vemos o sol nascer todas as manhãs, nós podemos reclamar que o sol nasceu e nós queríamos dormir mais, ou podemos agradecer por um novo dia. Podemos reclamar que agora está muito quente com esse sol, ou podemos agradecer porque graças aos raios solares, as plantas podem realizar a fotossíntese e nós temos oxigênio para respirar. Nós podemos, quando abrimos os nossos olhos, reclamar da claridade ou agradecer porque temos olhos e podemos enxergar os raios de sol. Nós podemos, quando ouvimos os primeiros barulhos pela manhã, como alguns fazem, começar reclamando do barulho, ou podemos agradecer porque podemos ouvir o canto dos pássaros, porque podemos ouvir a voz dos nossos irmãos. E por aí vai. Tudo depende do que está dentro de nós. Tudo depende do que está no nosso coração. Contentamento ou descontentamento? O que você quer para a sua vida? Dificuldades todos nós vamos passar. Problemas todos nós vamos ter. Enfermidades todos nós vamos enfrentar. Mas você pode enfrentar com o contentamento
ou descontente com tudo que acontece na sua vida. Nessa noite, você pode pedir ao Espírito Santo: enche-me de gratidão, enche-me de contentamento, enche o meu coração de gratidão ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor já tem me dado, para que eu viva constantemente grato ao Senhor, em alegria. A palavra diz: em tudo dai graças. A palavra diz: sede agradecidos. A palavra diz: entrem pelas portas, entrai pelas suas portas com ações de graças. Como é que você chega nesse lugar? Agradecendo a Deus? Como é que você se levanta da cama? Agradecendo? Como é que você vai dormir? Agradecendo pelo dia? Viver com contentamento é uma grande bênção. É uma grande bênção que vale mais do que as riquezas, que vale mais do que o ouro, que vale mais do que a fama. Porque o coração contente tem um banquete contínuo. Você vive continuamente feliz, alegre, abençoado. Vamos ficar em pé? Jesus não tinha tempo para reclamar, porque a vida dele era servir. E quanto mais ele servia, mais ele abençoava as pessoas. E quanto mais você serve, mais abençoado você é. É isso que Deus tem para nós. Feche os seus olhos. Você tem um motivo para agradecer ao Senhor nessa noite? Você tem um motivo para dizer: obrigado, Senhor. Obrigado porque eu estou vivo, obrigado porque eu estou respirando, obrigado pela tua igreja, obrigado porque o Senhor me alcançou, obrigado porque o Senhor me perdoou, porque o Senhor me salvou, porque o Senhor me deu uma família. Obrigado, Senhor, porque eu posso estar aqui nessa noite ouvindo a tua palavra. Obrigado porque eu tenho ouvidos para ouvir, porque eu tenho olhos para ver, porque eu posso caminhar até aqui. Obrigado, Senhor. Será que nós temos alguma razão para agradecer? Mas a maior de todas as razões, meu irmão, a melhor de todas elas, é que Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu naquela cruz por nós. Morreu por você, pecador. Ele derramou o seu sangue na cruz para que você tivesse vida, e vida com abundância. Para que você pudesse ser filho de Deus, para que você tivesse livre acesso à presença de Deus, ao trono da graça de Deus. Só isso é razão para você passar o resto da sua vida agradecendo, ainda que você não recebesse nenhuma outra bênção. Só o fato de ter sido perdoado e ter sido salvo, só isso entre aspas, porque isso não é pouco, isso é a maior de todas as bênçãos. Agradeça a Deus se você tem Jesus na sua vida e peça que Ele encha você de alegria, de contentamento nessa noite, em nome de Jesus. Fale com Deus agora por um momento. Senhor, nós pedimos, Pai, faz-nos ver as boas coisas que o Senhor tem nos dado. O salmista diz: que darei eu ao Senhor, que darei eu ao Senhor por todas as bênçãos que me tem dado. Senhor, nós não temos de fato como agradecer por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Faz-nos enxergar, Pai, tudo aquilo que o Senhor já fez, tudo aquilo que o Senhor já nos deu em Cristo Jesus. O Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo, e por isso nós te damos graças nessa noite. Pedimos, dá-nos um coração agradecido, faz-nos mais gratos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Fale com Deus por um instante, por um minuto, apenas agradeça a Deus. Agradeça pela sua família, agradeça pela sua igreja, agradeça pelo seu emprego, agradeça pela sua casa, pelas suas roupas. Agradeça porque Deus tem cuidado de você. Agradeça pelo alimento que você comeu hoje. Você pode agradecer, faça isso se você tem contentamento no seu coração.